Capítulo 10. A rebelião de Mirza Yahya e a proclamação da missão de Bahá'u'lláh em Adrianópolis. Uma fé de 20 anos de idade mal começara a recuperar-se de uma série de golpes sucessivos quando lhe sobreveio uma crise de primeira magnitude que a abalou até as raízes. Nem o trágico martírio do Bab, nem o ignominioso atentado contra a vida do soberano, com suas consequências sangrentas, nem o humilhante exílio de Bahá'u'lláh para fora de sua terra natal, nem mesmo seu retiro de 2 anos para o Kurdistão, por mais devastador que fosse o resultado de tudo isso, poderia ser comparado em sua gravidade com esta primeira grande convulsão interna que se apoderou de uma comunidade recém-ressuscitada e ameaçava lhe causar uma divisão irreparável nas fileiras dos membros. Mais odiosa do que a implacável hostilidade exibida por Abu Jahl, tio de Maomé, mais vergonhosa do que a traição a Jesus Cristo por seu discípulo, Judas Iscariote, mais pérfida do que o comportamento dos filhos de Jacó para com José, seu irmão, mais vil do que o ato cometido por um dos filhos de Noé, mais infame do que o crime perpetrado por Caim contra Abel. A monstruosa conduta de Mirza Yahya, um dos meio-irmãos de Bahá'u'lláh, nomeado pelo Bab e reconhecido chefe da comunidade Babi, trouxe em seu rastro um período de tribulação que exerceu sua influência no destino da fé por nada menos que meio século. Durante essa crise suprema, a qual o próprio Bahá'u'lláh designou como Ayam Shidad, dias de tumulto, o mais penoso véu rompeu-se e a maior separação foi irrevogavelmente efetivada. Isso causou imensa satisfação a seus inimigos externos, civis, bem como eclesiásticos, tornando-os mais audazes, facilitando-lhes a consumação de seus desígnios e provocando seu escárnio aberto. Foi motivo de perplexidade e confusão para os amigos e aderentes de Bahá'u'lláh e prejudicou seriamente o prestígio da fé aos olhos de seus admiradores ocidentais. Vinha fermentando sempre desde os primeiros dias da estada de Bahá'u'lláh em Bagdá. Foi supressa temporariamente pelas forças criadoras com as quais ele, embora ainda tinha não proclamado seu chefe, reanimava uma comunidade que se desintegrava e rompeu, afinal, com toda sua violência nos anos que precederam imediatamente a proclamação de sua mensagem. Trouxe calculável tristeza a Bahá'u'lláh, fazendo-o envelhecer visivelmente, e lhe infligiu com suas repercussões o mais pesado golpe por ele sofrido em sua vida. Foi maquinada em todo o seu percurso pelas tortuosas intrigas e incessantes tramas daquele mesmo diabólico Syed Muhammad, o vil murmurador, que, desatento o conselho de Bahá'u'lláh, havia insistido em acompanhá-lo a Constantinopla e Adrianópolis, e agora redobrava os esforços com ininterrupta vigilância para levá-la a um clímax. Desde o regresso de Bahá'u'lláh de Sulaymaniyeh, Mirza Yahya passara a manter-se em ignominiosa reclusão, encerrando-se em sua casa ou foragindo-se, quando o perigo era mais ameaçador, em lugares como Hillê e Basra, que lhe ofereciam segurança. Esta última cidade ele alcançara disfarçado em judeu de Bagdá, tornando-se ali mercador de sapatos. Tão grande era o seu terror, que contava-se haver ele dito certa ocasião: considero infiel quem pretenda haver-me visto ou ouvido minha voz. Ao ser informado sobre a partida iminente de Bahá'u'lláh para Constantinopla, escondeu-se a princípio no jardim de Huraida, nas vizinhanças de Bagdá, meditando, enquanto isso, sobre a conveniência de fugir para a Abissínia, Índia ou qualquer outro país. Recusando-se a atender o conselho de Bahá'u'lláh, no sentido de que fosse à Pérsia e aí disseminasse os trabalhos literários do Bab, mandou um certo Haji Muhammad Kashin, que muito se assemelhava ao palácio do governo, para conseguir-lhe, sob o nome de Mirza Ali e Kirmanshahini, um passaporte, e assim partiu de Bagdá, deixando atrás os escritos do Bab. Disfarçado em companhia de um babi árabe chamado Zahir, rumou para Mossul, onde se juntou aos exilados que se encaminhavam para Constantinopla. Esse arquiviolador do convênio do Bab, Mirza Yahya, foi testemunha constante do apego de Bahá'u'lláh, cada vez mais profundo, que os desterrados demonstravam e de sua admirável veneração por ele, e percebia plenamente que grandes alturas foram atingidas pela popularidade de seu irmão em Bagdá,
No decurso de sua viagem a Constantinopla e mais tarde através de sua associação com as notabilidades e os governantes em Adrianópolis, enraivecia-se diante das múltiplas evidências da coragem, da dignidade e da independência que esse irmão mostrara em seu trato com as autoridades da capital e também se encoleirava por causa das numerosas epístolas incessantemente reveladas pelo autor de uma recém-estabelecida dispensação. Ele deixou-se enganar pelas perspectivas sedutoras de uma inquestionável liderança que lhe estava sendo oferecida por Syed Muhammad, o anticristo da revelação Bahá'í. Assim como Muhammad Shah fora encaminhado para o mal pelo anticristo da revelação Babi, Haji Mirza Akazi. Recusando-se admoestado por proeminentes membros da comunidade, que por escrito lhe aconselhavam que exercesse sabedoria e moderação, esquecido da bondade de Bahá'u'lláh e da orientação que por ele lhe fora dada, pois Bahá'u'lláh, sendo 13 anos mais velho, lhe vigiara a adolescência e a juventude, tornando mais audaz por causa dos indulgentes olhos de seu irmão, que havia em tantas ocasiões estendido um véu sobre seus múltiplos crimes e torpezas, esse arquiviolador do convênio do Bab, incitado por seu sempre crescente ciúme e impelido por seu apaixonado amor por liderança, foi levado a perpetrar atos tais que desafiavam tanto o encobrimento como a tolerância. Irremediavelmente corrompido por sua constante associação com Syed Muhammad, aquela personificação viva da perversidade, cupidez e falsidade, já via ele na ausência de Bahá'u'lláh de Bagdá e mesmo após o seu regresso de Sulaymaniyeh, maculado os anais da fé em atos de indelével infâmia. A corrupção do texto dos escritos do Bab por Mirza Yahya em inúmeras ocasiões, a blasfema passagem por ele introduzida na fórmula do Azan, na qual identificou a si próprio como a deidade, sua interpolação nesses escritos de referência a uma sucessão na qual nomeava a si próprio e seus descendentes como herdeiros do Bab, a vacilação e a apatia por ele demonstradas ao ser informado da morte trágica que seu mestre sofrera, o ato de condenar à morte todos os espelhos da dispensação Babi, embora fosse ele mesmo um desses espelhos, o ato nefando de mandar assassinar Dayan, a quem ele temia e invejava, sua ação hedionda durante o tempo em que Bahá'u'lláh estava ausente de Bagdá, em efetivar o assassinato de Mirza Ali Aibar, primo do Bab, e, mais nefando de tudo, durante esse mesmo período, sua indizivelmente abominável violação da honra do próprio Bab. Todos esses atos, assim como atesta Akai Kalim e relata Nabil em sua narrativa, seriam vistos em uma luz ainda mais lúgubre por causa de outros atos, por ele perpetrados, os quais haveriam de determinar irremediavelmente sua perdição. Desesperados propósitos de envenenar Bahá'u'lláh e seus companheiros e assim reaver sua própria falida liderança, começaram, aproximadamente um ano após sua chegada em Adrianópolis, a agitar sua imaginação. Bem inteirado da erudição de seu meio-irmão, Akai Kalim, em assuntos relativos à medicina, começou, sob vários pretextos, a inquiri-lo sobre o efeito de certas ervas e venenos, passando então, contrariamente ao seu costume, a convidar Bahá'u'lláh para ir à sua casa, onde certo dia, tendo misturado em seu chá uma substância que ele próprio preparara, conseguiu envenená-lo o bastante para provocar séria enfermidade que durou um mês inteiro, acompanhada de fortes dores e febre alta, e cuja consequência foi, para Bahá'u'lláh, ficar com uma das mãos trêmulas para o resto da vida. Era tão grave seu estado que um médico estrangeiro de nome Shishman foi chamado para atendê-lo. Tanto o médico se atemorizou ao ver sua cor lívida, que julgava não haver esperanças para o seu caso, e depois de se prostrar a seus pés, retirou-se de sua presença sem prescrever nenhum remédio. Poucos dias mais tarde, esse médico adoeceu e morreu. Antes de sua morte, Bahá'u'lláh havia dado a entender que o Dr. Shishman sacrificara por ele sua vida. Dissera o doutor a Mirza Akadian, a quem Bahá'u'lláh mandara visitar, que Deus havia atendido às suas orações e que após sua morte deveria ser chamado em seu lugar, sempre que fosse necessário, um certo Dr. Chupan, que ele sabia ser de confiança. Em outra ocasião, esse mesmo Mirza Yahya, segundo o testemunho de uma de suas esposas, que temporariamente o abandonara e que revelou os detalhes do ato que já mencionamos,
havia envenenado o poço que fornecia água para a família e os companheiros de Bahá'u'lláh, e em consequência disso, os desterrados manifestaram estranhos sintomas de doença. A um dos companheiros, Ustad Muhammad Ali Salmani, o barbeiro, ele, depois de lhe haver prodigalizado sinais de favor, chegou mesmo ao ponto, gradativamente e com maior circunspeção, de lhe revelar seu desejo de que, em alguma ocasião propícia, quando estivesse atendendo a Bahá'u'lláh no banho, o assassinasse. Tão indignado ficou o Ustad Muhammad Ali, que, disse o Akai Kalim, ao relatar esse episódio a Nabil em Adrianópolis, quando foi informado dessa proposta, que sentia um forte desejo de matar Mizrahyah no mesmo instante e assim teria feito, se não fosse seu receio de desagradar a Bahá'u'lláh. Foi eu, por acaso, a primeira pessoa que ele encontrou quando, chorando, saiu do banho. Consegui, afinal, após muita persuasão, induzi-lo a voltar ao banho e completar sua tarefa inacabada. Embora, subsequentemente, Bahá'u'lláh lhe ordenasse que a ninguém divulgasse essa ocorrência, o barbeiro não pôde guardar silêncio e revelou o segredo, assim fazendo com que grande consternação se apoderasse da comunidade. Quando o segredo nutrido em seu peito, no peito de Mizrahyah, foi revelado por Deus, afirma o próprio Bahá'u'lláh, ele negou ter tido tal intenção e a imputou a esse mesmo servo, Ustad Muhammad Ali. Havia chegado agora o momento quando aquele que, em ocasião tão recente, revelara verbalmente, bem como em numerosas epístolas, as implicações das pretensões que por ele avançadas, comunicasse formalmente ao nomeado do Bab o caráter de sua missão. Mirza Kazan foi incumbido, pois, de levar a Mizrahyah o recém-revelado Suri Arm, o qual afirmava inequivocamente essas pretensões, de ler a ele em voz alta o conteúdo e lhe exigir uma resposta clara e concludente. O pedido de Mizrahyah por um dia de prazo para meditar a resposta foi concedido. A única resposta que veio, entretanto, foi uma contradeclaração em que ele especificara a hora e o minuto em que recebera uma revelação independente, a qual requeria que ele se submetessem incondicionalmente os povos da terra, tanto do Oriente como do Ocidente. Uma acessão tão presunçosa que tão pérfido adversário fez ao mensageiro do portador de uma revelação tão momentosa foi sinal para uma ruptura aberta e final entre Bahá'u'lláh e Mizrahyah. Ruptura essa que marca uma das datas mais negras da história Bahá'í. Desejando mitigar a animosidade feroz que ardia no peito de seus inimigos e assegurar a cada um dos exilados completa liberdade para escolher entre ele e eles, Bahá'u'lláh retirou-se com sua família para a casa de Hida Beg, alugada por sua ordem, e durante 2 meses recusou associar-se com qualquer um, fosse amigo ou estranho, inclusive seus próprios companheiros. Deu instruções a Akai Kalim para dividir toda a mobília, roupa de cama, vestimentas e utensílios que havia em sua casa e mandar a metade para a casa de Mizrahyah, para lhe entregar certas relíquias, desde muito por ele cobiçadas, como selos, anéis e manuscritos do próprio punho do Bab, e se certificar de que ele recebesse toda a sua parte do subsídio fixado pelo governo para a manutenção dos exilados e de suas famílias. Incumbira a Akai Kalim, ainda mais, de mandar qualquer um dos companheiros que ele mesmo escolhesse fazer as compras de Mizrahyah durante algumas horas do dia e de lhe assegurar que daí em diante qualquer coisa recebida da Pérsia em seu nome seria entregue em suas próprias mãos. Aquele dia, diz haver Akai Kalim informado a Nabil, testemunhou uma comoção sumamente grande. Todos os companheiros lamentaram sua separação da abençoada beleza. Aqueles dias, é o testemunho escrito de um desses companheiros, foram caracterizados por tumulto e confusão. Estávamos extremamente perplexos e com muito medo de sermos privados permanentemente da graça de sua presença. Esse pesar e essa perplexidade, no entanto, estavam destinados a ser de pouca duração. As calúnias com as quais tanto Mizrahyah como Syed Muhammad enchiam agora suas cartas, que eles disseminaram na Pérsia e no Iraque, como também as petições redigidas em linguagem obsequiosa, as quais o primeiro deles dirigia a Khurshid Pasha, governador de Adrianópolis, e a seu ajudante Aziz Pasha, impeliram Bahá'u'lláh a sair de seu retiro. Ele, pouco depois,
foi informado de que esse mesmo irmão havia despachado uma de suas esposas à casa do governo para queixar-se que seu marido fora fraudulentamente privado de seus direitos e que seus filhos estavam a ponto de morrer de fome. Acusação essa que se divulgou em toda parte e que, chegando em Constantinopla, se tornou, com profunda angústia para Bahá'u'lláh, o tema de citada discussão e comentários prejudiciais em círculos que anteriormente foram muito bem impressionados pelo alto padrão que sua conduta nobre e dignificada estabelecera nessa cidade. Syed Muhammad viajou à capital, solicitou ao embaixador persa, o Mashirud Dauli, que lhe assinasse, e a Mirza Yahya também, um estipêndio. Acusou Bahá'u'lláh de haver enviado um agente para assassinar Nasir-Din Shah e não poupar esforço para amontoar abuso e calúnia sobre aquele que, desde tanto tempo e com tão grande paciência, o havia tolerado, suportado em silêncio as atrocidades por ele perpetradas. Após haver passado aproximadamente um ano na casa de Hida Beg, Bahá'u'lláh regressou à casa que ocupara antes de se retirar de seus companheiros e daí, depois de 3 meses, transferia a residência para a casa de Izzat Aka, na qual continuou a morar até sua partida de Adrianópolis. Foi nesta casa, no mês de Jamadiul Awwal, setembro de 1867, que ocorreu algo muito significativo, completamente desconcertante para Mirza Yahya e seus adeptos. Acontecimento esse que proclamou, tanto aos amigos como aos inimigos, o triunfo que Bahá'u'lláh sobre eles ganhara. Um certo Mir Muhammad, um babi de Shiraz, ressentindo-se profundamente tanto das pretensões como da reclusão covarde de Mirza Yahya, conseguiu forçar Syed Muhammad a induzi-lo a encontrar-se com Bahá'u'lláh face a face, para que se pudesse discriminar publicamente entre o verdadeiro e o falso. Supondo tolamente que seu ilustre irmão jamais aceitaria tal proposta, Mirza Yahya designou a mesquita do Sultão Salim como lugar para seu encontro. Logo que foi informado desse acordo, Bahá'u'lláh partiu a pé no calor do meio-dia e acompanhado por esse mesmo Mir Muhammad para a mesquita que já mencionamos, situada num remoto bairro da cidade. Enquanto andava através das ruas e mercados, ele recitava versículos em uma voz alta e de uma maneira que muito espantaram aqueles que ouviam e escutavam. Ó Maomé, são algumas das palavras por ele proferidas nessa memorável ocasião, assim como ele próprio testifica em uma epístola. Aquele que é o Espírito tem verdadeiramente saído de sua morada, e com ele têm saído as almas dos eleitos de Deus e as realidades de seus mensageiros. Eis então, acima de minha cabeça, os habitantes do reino no alto, e em minha mão todos os testemunhos dos profetas. Dize, se todos os sacerdotes, todos os sábios, todos os reis e governantes na terra se unissem, eu, na verdade absoluta, me confrontaria com eles e proclamaria os versículos de Deus, o soberano, o todo-poderoso, o onisciente. Sou aquele que a ninguém teme, embora todos os que estão no céu e todos os que estão na terra contra mim se levantem. É esta minha mão que Deus há tornado branca, para que todos os mundos a vejam. É esta minha vara, fôssemos nós a lançar por terra, tragaria em verdade todas as coisas criadas. Mir Muhammad, que fora mandado na frente para anunciar a vinda de Bahá'u'lláh, voltou logo e lhe informou que aquele que desafiara sua autoridade desejava, devido a circunstâncias imprevistas, adiar a entrevista por 1 ou 2 dias. Ao regressar à sua casa, Bahá'u'lláh revelou a epístola na qual relatou o ocorrido, marcou 1 hora para a entrevista adiada, selou a epístola com seu sinete, entregou a Nabil e lhe deu instrução para levá-la a um dos novos crentes, Mullah Muhammadi Tabrizi, para a informação de Syed Muhammad, pois ele costumava frequentar a loja desse crente. Foi combinado que se exigisse de Syed Muhammad, antes de lhe entregar essa epístola, uma carta selada pela qual Mirza Yahya se comprometia, caso deixasse de aparecer no lugar determinado para o encontro, a afirmar por escrito serem falsas suas pretensões. Syed Muhammad prometeu que traria no dia seguinte o documento exigido, e embora Nabil por 3 dias sucessivos esperasse a resposta nessa loja, nem o Syed apareceu, nem tal carta foi por ele mandada.
Nabil, 23 anos depois, relatando em sua crônica esse episódio histórico, afirma ter ainda em seu poder essa epístola que nunca foi entregue, tão fresca como no dia em que o maior ramo a escrevera e o selo da antiga beleza a havia selado e adornado. Um testemunho tangível e irrefutável da ascendência estabelecida por Bahá'u'lláh sobre um adversário derrotado. A reação de Bahá'u'lláh a esse extremamente penoso episódio em seu ministério foi caracterizada, como já observamos, por aguda angústia. Aquele que durante meses e anos, lamenta ele, eu criei com a mão da benevolência, se tem levantado para me tirar a vida. As crueldades que me foram infligidas por meus opressores, escreveu ele, com referência a esses inimigos pérfidos, me têm curvado o corpo e tornado branco o cabelo. Fosses tu te apresentar ante meu trono, não mais reconhecerias a antiga beleza, pois se alterou a frescura deste semblante, e seu brilho se esvaeceu, por causa da opressão por parte dos infiéis. Por Deus, exclama ele, não resta em meu corpo nenhum ponto sequer que os dardos de tuas maquinações não tenham tocado. E ainda, tu perpetraste contra teu irmão o que nenhum homem perpetrou contra outro. O que tem procedido de tua pena, ele, além disso, afirmou. Fez que os semblantes da glória se prostrassem no pó, rompeu o véu da grandeza no paraíso sublime e lacerou os corações daqueles favorecidos que se estabeleceram nos mais altos assentos. E, no entanto, no Kitab Aqdas, um Senhor clemente assegura a esse mesmo irmão, essa fonte de perversão, de cuja própria alma havia surgido os ventos da paixão e sobre ele soprado. Não temas por causa de teus atos, o manda voltar a Deus humilde, contrito e submisso, e afirma que ele te livrará de teus pecados, e que teu Senhor é o clemente, o poderoso, o de toda misericórdia. Thy name is my healing, oh my God, and remembrance of thee is my remedy. Nearness to thee is my hope, and love for thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou verily art the all-bountiful, the all-knowing, the all-wise. Thy name is my healing, oh my God, and remembrance of thee is my remedy. Nearness to thee is my hope, and love for thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou verily art the all-bountiful, thou verily art the all-knowing, thou verily
amando daquele que é o manancial da maior justiça e através de seu poder, fora expulso da comunidade do maior nome, o maior ídolo, estando ele confundido, abominado e quebrado. A infante fé de Deus, purificada dessa poluição, livrada dessa horrenda possessão, poderia agora ir adiante e, a despeito da turbulência que havia convulsionado, demonstrar sua capacidade para travar outras batalhas, atingir mais sublimes alturas e ganhar vitórias mais grandiosas. Uma brecha temporária fora feita, inegavelmente, nas fileiras de seus defensores. Sua glória havia sido eclipsada e seus anais foram para sempre maculados. Seu nome, entretanto, não podia ser obliterado, seu espírito longe estava de ser quebrado, nem pôde esse cisma, assim chamado, lhe romper a textura. O convênio do Bab, ao qual já se fez referência, com suas verdades imutáveis, suas profecias incontrovertíveis e suas repetidas admoestações, era o guarda que vigiava essa fé, assegurando-lhe a integridade, demonstrando sua incorruptibilidade e perpetuando sua influência. Embora ele pessoalmente se achasse acabunhado de tristeza e sentisse ainda os efeitos do atentado contra sua vida, e embora tivesse bem ciente da provável iminência de um novo exílio, apesar de tudo isso, intrépido diante das desgraças que sua causa havia suportado e dos perigos que a espreitavam, Bahá'u'lláh, com inigualável poder, antes mesmo que o prazo da provação estivesse expirado, levantou-se para proclamar a missão que lhe fora confiada àqueles que no Oriente e no Ocidente empunhavam as rédeas da suprema autoridade temporal. A estrela d'alva de sua revelação estava destinada, mediante essa proclamação, a brilhar em sua glória meridiana, e sua fé viria a manifestar a plenitude de seu divino poder. Seguiu-se um período de prodigiosa atividade, o qual, por sua importância, eclipsou os anos primaveris do ministério de Bahá'u'lláh. Dia e noite, escreve uma testemunha ocular, manavam copiosamente os divinos versículos. Era impossível registrá-los, tal a atual abundância. Mizar Kardjan escrevia-os à proporção que eram ditados, enquanto o maior ramo dedicava todo o seu tempo em transcrevê-los. Não havia um momento sequer para descanso. Vários secretários, atestou Nabil, ocupavam-se dia e noite, e, entretanto, não puderam desempenhar plenamente a tarefa. Entre eles figurava Mizar Baqi Shirazi. Ele, por si só, transcrevia nada menos que 2.000 versículos cada dia. Durante 6 ou 7 meses ele trabalhou. Cada mês o equivalente de vários volumes era por ele transcrito e enviado à Pérsia. Ele deixou como lembrança para Mizar Kardjan cerca de 20 volumes em sua fina caligrafia. Escreveu o próprio Bahá'u'lláh, referindo-se aos versículos por ele revelados. Tais são as emanações das nuvens da generosidade divina, que dentro do espaço de 1 hora, o equivalente de 1000 versículos é revelado. Tão grande é a graça concedida nesse dia, que se fosse encontrado um amanuense capaz de transcrevê-lo, o equivalente do Baião Pérsia, se faria descer em um só dia e noite do céu da santidade divina. Deus é minha testemunha, afirmou ele em outra instância. Naqueles dias tem sido revelado o equivalente de tudo o que se fez descer aos profetas de outrora, o que já foi revelado nesta terra, Adrianópolis. Declarou ele, além disso, referindo-se à abundância de seus escritos. Secretários são incapazes de transcrever. A maior parte, pois, permaneceu sem ser transcrita. Já no próprio meio desta penosa, e mesmo antes de ser atingido o clímax, manavam da pena de Bahá'u'lláh inúmeras epístolas, nas quais as implicações de suas pretensões recém-afirmadas foram plenamente expostas. Asuri al-Ahm, Alawi Nuktid, Alawi Ahmad, Asuri Ashab, Alawi Sayyab, Asuri Zam, Asuri Haj, Alawur Rur, Alawur Rizvan, Alawur Tugar, figuravam entre as epístolas que sua pena já assentara quando ele transferiu sua residência para a casa de Zat Aká. Quase imediatamente depois de se haver efetivado a máxima separação, foram reveladas as mais imponentes epístolas relacionadas com sua estada em Adrianópolis. A Suri Muluk, a mais momentosa epístola, a Sura dos Reis,
revelada por Bahá'u'lláh, na qual ele, pela primeira vez, dirige suas palavras coletivamente à inteira companhia dos monarcas do Oriente e do Ocidente, e na qual se dirige separadamente ao sultão da Turquia e aos seus ministros, aos reis da cristandade, aos embaixadores da França e da Pérsia, acreditado ante a sublime porte, aos líderes eclesiásticos muçulmanos em Constantinopla, a seus sábios e aos seus habitantes, ao povo da Pérsia e aos filósofos do mundo. O Kitab-i-Badi, sua apologia, escrita para refutar as acusações contra ele feitas por Mirza Mehdi Hasti, correspondente ao Kitab-i-Khan, o qual fora revelado em defesa da revelação Babi. As Munajat-i Siyan, orações para o jejum, escrita em antecipação do livro de suas leis, a primeira epístola a Napoleão III, na qual se dirige ao imperador da França e põe à prova a sinceridade de suas profissões, Alawi Sultan, sua detalhada epístola a Nasir-ed-Din Shah, na qual ele expõe os objetivos, propósitos e princípios de sua fé e demonstra a validade de sua missão. A Surye Raiz começa na aldeia de Kashani, em sua viagem a Galípoli, e completada, pouco depois, em Jiyahu-Kyuyi. Não somente podem estas ser consideradas as mais notáveis entre as inúmeras epístolas reveladas em Adrianópolis, como também ocupam uma posição proeminente entre todos os escritos do autor da revelação Bahá'í. Em sua mensagem aos potentados do mundo, Bahá'u'lláh, na Surye Muluk, desvela o caráter de sua missão, exorta-os a aceitar sua mensagem, assegura a validade da revelação do Báb, reprova-os pela indiferença à sua causa, manda que sejam justos e vigilantes, que ajustem pacificamente entre si as questões existentes e reduzam seus armamentos, estende-se sobre suas aflições, encomenda os pobres a seu cuidado, previne-os de um castigo divino, acossá-los-á por todos os lados, se recusarem a atender os seus conselhos, e profetiza seu triunfo na face da terra, embora não haja um só rei que lhe dê ouvidos. Aos reis do mundo cristão, mais especificamente nessa mesma epístola, Bahá'u'lláh censura por não terem acolhido, nem se aproximado daquele que é o Espírito da Verdade e por terem persistido em divertir-se com seus passatempos e fantasias, e declara aos mesmos que serão chamados a prestar contas por seus atos na presença daquele que um dia reunirá toda a criação. Ele convida o sultão Abdul Aziz a ouvir com atenção as palavras daquele infalivelmente que trilha o caminho reto. Exorta-o a tratar em pessoa os assuntos de seu povo e a não depositar confiança em ministros indignos. Aconselha-o a não confiar em seus tesouros e a não ultrapassar os limites da moderação, mas sim a tratar seus súditos com infalível justiça. E, finalmente, fala-lhe da pesada carga de suas próprias aflições. Nessa mesma epístola, ele protesta a sua inocência e lealdade ao sultão e aos seus ministros, descreve as circunstâncias de seu banimento da capital e promete-lhe preces a Deus em seu favor. Além disso, conforme se verifica pelo Surye Raiz, Bahá'u'lláh, enquanto em Galípoli, transmitiu a esse mesmo sultão uma mensagem verbal por intermédio de um oficial turco chamado Umar, solicitando do soberano uma entrevista de 10 minutos, de modo que ele pudesse exigir o que considerasse ser testemunho suficiente e prova da veracidade daquele que é a verdade, acrescentando que, se Deus lhe concedesse a satisfação dessa exigência, ele deveria libertar os oprimidos e deixá-los em paz. A Napoleão III, Bahá'u'lláh dirigiu uma epístola especial que foi encaminhada ao imperador por intermédio de um dos ministros franceses, na qual ele se estende sobre os sofrimentos suportados por si mesmo e por seus adeptos, proclama a inocência destes, lembra-o de suas 2 declarações a favor dos oprimidos e fracos, e, desejando pôr à prova a sinceridade de suas asserções, implora-lhe que verifique a situação de quantos têm sido oprimidos, estenda sua proteção aos fracos, e dirija a ele e a seus companheiros de infortúnio um olhar misericordioso. A Nasir-ed-Din Shah,
ele dirigiu uma epístola a mais extensa dentre todas as que mandou aos soberanos, na qual narra a inigualável crueza dos dissabores que o afligiram. Recorda o reconhecimento de sua inocência por parte do soberano às vésperas de sua partida para o Iraque. Roga-lhe que governe com justiça. Descreve o chamado para Deus, para que Deus lhe dirija, para que se levantasse e proclamasse sua mensagem. Garante-lhe o desinteresse pessoal de seus conselhos. Proclama a sua crença na unidade de Deus e nos seus profetas. Transmite diversas preces em favor do Shah. Justifica sua própria conduta no Iraque. Acentua a benéfica influência de seus ensinamentos e põe especial ênfase em sua condenação a toda sorte de violência e perversidade. Além disso, Bahá'u'lláh, nessa mesma epístola, demonstra a validade de sua missão e expressa o desejo de ser levado perante os teólogos da época e de dar provas e testemunhos da presença de sua majestade, o que estabeleceria a verdade de sua causa. Denuncia a perversidade dos líderes religiosos em seus próprios dias, tal como a que se verificara nos dias de Jesus Cristo e de Maomé. Profetiza que seus sofrimentos serão sucedidos pelas emanações de uma suprema misericórdia e por uma superabundante prosperidade. Traça um paralelo entre as aflições que pesaram sobre sua família e as suportadas pelos parentes do profeta Maomé. Alonga-se sobre a falibilidade dos empenhos humanos. Descreve a cidade para a qual se achava prestes a ser banido. Prediz a futura humilhação dos ulemás e conclui com ainda outra manifestação de esperança de que Deus ajude o soberano a auxiliar sua fé e a voltar-se à sua justiça. A Ali Pachá, o grão-vizir, Bahá'u'lláh dirigiu a Suri Rais. Nesta, ele o convida a atender à voz do Senhor. Declara que nem seus grunhidos, nem os latidos daqueles que o cercam, nem os exércitos do mundo poderão impedir o Todo-Poderoso de executar seu desígnio. Acusa-o de ter perpetrado aquilo que causara a lamentação do apóstolo de Deus no mais sublime paraíso, e de ter conspirado com o embaixador persa no propósito de lhe fazer-lhe mal. Prevê o manifesto fracasso em que ele bem cedo se encontrará. Exalta o dia de sua própria revelação. Prediz que esta revelação envolverá muito em breve a terra e todos que nela habitam, e que a terra do mistério, Adrianópolis, e o que esteja junto dela, escapará das mãos do rei. Verificar-se-á excitação. A voz da lamentação se fará ouvir, e as evidências da maldade se patentearão por toda parte. Identifica essa mesma revelação com as revelações de Moisés e Jesus. Lembra a arrogância do imperador persa nos dias de Maomé, a transgressão do faraó nos dias de Moisés e a impiedade de Nimrod nos dias de Abraão, e proclama o seu propósito de redimir o mundo, unindo todos os seus povos. Em sua obra, Suri-e-Muluk, Bahá'u'lláh censura a conduta dos ministros do sultão, contestando em várias passagens a linha de seus princípios. Prediz que serão punidos por seus atos, denuncia seu orgulho e sua falta de espírito de justiça, assegura sua própria integridade e seu desapego às vaidades do mundo e proclama sua inocência. Ao embaixador francês, acreditado junto à sublime porta, Bahá'u'lláh, ainda nesse mesmo Suri, acusa-o por se ter mancomunado com o embaixador persa contra ele. Lembra-o dos conselhos de Jesus Cristo contidos no Evangelho de São João. Adverte-o de que o chamado a responder pelas coisas forjadas por suas mãos, será chamado a responder. E aconselha-o, bem como aqueles de conduta igual, a não mais fazer com outros o que fez com ele. Ao embaixador persa em Constantinopla, nessa mesma epístola, Bahá'u'lláh dedica longas passagens nas quais denuncia-lhe os erros e calúnias, os atos de injustiça e os dos compatriotas. Garante-lhe não alimentar qualquer animosidade contra sua pessoa, declara que, pudesse ele avaliar a enormidade de suas más ações, lamentaria durante o resto de sua vida. Afirma que ele persistirá em sua irresponsabilidade até o fim de seus dias. Justifica sua própria conduta em Teherã e no Iraque, e declara-se testemunha da corrupção do ministro persa em Bagdá e de seu conluio com esse ministro. A totalidade dos próceres religiosos do Islã sunita em Constantinopla dirige Bahá'u'lláh uma mensagem específica. No mesmo Suri-Muluk,
na qual o denuncia como irresponsáveis e espiritualmente mortos, reprova-os por seu orgulho e por se haverem esquivado de sua presença, revela-lhes a plena glória e importância de sua missão, declara-lhes que fossem ainda vivos seus líderes, a seu redor circulariam nomes de adoradores de lideranças e amantes do mando, e afirma que Deus nada encontrará de aceitável neles, a menos que, a seu ver, renasça. Aos sábios da cidade de Constantinopla e aos filósofos do mundo, ele dedica as passagens finais do Suril Muluk, nas quais os adverte que não se mostrem orgulhosos perante Deus. Revela-lhes a essência da verdadeira sabedoria, acentua a importância da fé e da conduta reta, censura-os por não terem recorrido à sua fonte de esclarecimento e aconselha-os que não tentem ultrapassar os limites determinados por Deus e não se deixem levar pelos caminhos e hábitos dos homens. Aos habitantes de Constantinopla, ainda nessa mesma epístola, declara que a ninguém teme senão a Deus, que nada fala senão sob a determinação de Deus, que nada segue salvo a verdade divina, que reputa os administradores e anciãos da cidade como um grupo de crianças a divertir-se com barro, e que não encontra ninguém de natureza suficiente para alcançar as verdades que Deus lhes transmitiu. Concita-os a observarem carinhosamente os preceitos de Deus, admoesta-lhes que se não fossem, ou melhor, que não se tornem orgulhosos diante de Deus e seus bem-amados. Relembra os infortúnios e exalta as virtudes do Imam Hussein. Roga aos céus que lhes seja dado passar por idênticos padecimentos. Prediz que muito breve Deus fará surgir um povo que contará suas desventuras e exigirá de seus opressores a restituição de seus direitos e aconselha-os a ouvir suas palavras e a voltarem-se para Deus em sinal de arrependimento. Finalmente, dirigindo-se ao povo da Pérsia, nessa mesma epístola, afirma-lhe que, se o entregar à morte, Deus seguramente fará surgir alguém em seu lugar. E assevera que o Todo-Poderoso aperfeiçoará sua luz, embora esse povo, no fundo do coração, a deteste. Em tão crítico período, uma proclamação tão importante pelo portador de tão sublime mensagem aos reis da terra, muçulmanos e cristãos igualmente, aos ministros e embaixadores, aos chefes eclesiásticos do Islã sunita, aos sábios e habitantes de Constantinopla, sede tanto do sultanato como o califado, aos filósofos do mundo e ao povo da Pérsia, não deve ser considerada o único acontecimento notável relacionado com a estada de Bahá'u'lláh em Adrianópolis. Devem ser anotados nestas páginas outros desenvolvimentos e eventos de grande significado, embora um pouco menor, se desejam avaliar com justiça a importância desta fase agitada, a mais momentosa do ministério de Bahá'u'lláh. Foi nesse período, e como direta consequência da rebelião e da espantosa queda de Mirza Yahya, que certos discípulos de Bahá'u'lláh, que bem podem ser contados entre os tesouros que Deus lhes prometeu quando se encontrava no Siartial de Teherã, curvado sob o peso das correntes, entre os quais se incluíam alguns sobreviventes da luta de Tabarsi, uma das letras dos viventes, e o erudito Mirza Ahmad Asgandi, se levantaram para defender a fé recém-nascida, para refutar numerosas e detalhadas apologias, assim como fizera seu mestre no Kitab Badi, os argumentos dos adversários e expor suas odiosas ações. Foi nesse período que os limites da fé foram ampliados, quando seu estandarte foi implantado permanentemente no Cáucaso, pela mão de Mullah Abi Talib e por outros convertidos por Nabil, quando se inaugurou o primeiro centro egípcio, na época em que Syed Hussein Kashani e Haji Baqi Kashani estabeleceram residência nesse país, e quando aos países que já foram iluminados pelos primeiros raios da revelação de Deus e já lhe sentiram o ardor, Iraque, Turquia e Pérsia, se acrescentou a Síria. Foi nesse período que a saudação de Allahu Akbar veio a substituir a saudação de Allahu Akbar e foi adotada simultaneamente na Pérsia e em Adrianópolis, sendo Mullah Muhammad e Furuhi um dos defensores do forte de Sheikh Tabarsi, quem primeiro a usou na Pérsia por sugestão de Nabil.
Foi nesse período que o uso da frase "o povo do Baian", referindo-se aos seguidores de Misaiah, foi abandonado, sendo por ela substituída o povo de Bará. Foi durante esses dias que Nabil, recentemente honrado com o título de Nabil Azam, em uma epístola que lhe foi dirigida especificamente, na qual se ordenou entregar a mensagem de seu Senhor ao oeste e ao oeste, se levantou, a despeito de perseguições intermitentes, para romper o mais penoso véu, implantar o amor de um mestre adorado nos corações de seus conterrâneos, e para defender a causa proclamada por seu bem-amado em tão trágicas condições. Foi durante esses mesmos dias que Bahá'u'lláh deu instrução a esse mesmo Nabil para que, quando ele visitasse a casa do Bab em Shiraz e a mais grandiosa casa em Bagdá, recitasse em seu nome as duas recém-reveladas epístolas de peregrinação e executasse em seu lugar os rituais nela prescritos. Ato este que assinala o início de um dos mais sagrados cerimoniais que, em época posterior, seriam formalmente estabelecidos pelo Kitab Aqdas. Foi durante esse período que as orações do jejum foram reveladas por Bahá'u'lláh, antecipando-se a lei que esse mesmo livro, dentro em breve, haveria de promulgar. Foi também durante os dias do exílio de Bahá'u'lláh a Adrianópolis que ele dirigiu uma epístola de Mullah Ali Akbar e Shamirzadi e Jamali Burujirdi, dois de seus bem conhecidos seguidores em Teherã, dando-lhes instruções para transferirem com maior sigilo os restos mortais do Bab do imã Zadi Masum, onde estavam ocultados, a algum outro lugar de segurança. Ato esse que subsequentemente provou haver sido providencial e que pode ser considerado o que assinala mais uma etapa na longa e laboriosa transferência desses restos para o coração do Monte Carmelo, para o lugar que ele, em suas instruções a Abdu'l-Bahá, iria subsequentemente designar. Foi durante esse período que a Suri-Ganj, Sura do Ramo, foi revelada, na qual a futura posição de Abdu'l-Bahá é prognosticada, na qual ele é elogiado como o ramo da santidade, o braço da lei de Deus, a incumbência de Deus, que se fez descer na forma de um templo humano. Uma epístola que pode bem ser considerada como anunciadora do grau que lhe seria conferido no Kitab Aqdas, e mais tarde seria elucidado e confirmado no livro de seu convênio. E finalmente, foi durante esse período que se realizaram as primeiras peregrinações à morada daquele que agora era o centro visível de uma recém-estabelecida fé. Peregrinações que, em virtude de seu número e natureza, um alarmado governo na Pérsia se sentiu impelido, primeiro a restringir e mais tarde proibir, as quais, porém, foram os precursores das correntes dos peregrinos que, convergindo de leste e oeste, de início, sob as circunstâncias árduas e perigosas, viriam a dirigir os passos à fortaleza-prisão de Aca. Peregrinações que iriam culminar na histórica chegada ao pé do Monte Carmelo, de uma representante da realeza que se convertera à fé, mas que, ao próprio limiar de uma peregrinação anelada e largamente anunciada, se viu tão cruelmente frustrada na realização de seu propósito. Mankind is one sun. Mankind is one. Paper cranes, perfect wings, flying to the sun. Flying to the sun. Look around you, what surrounds you? Is it love or fear? There's a knowing, and it's growing. Peace can be real. Mankind is one sun.
confrontation, legislation is gonna put it right. If we discover we have a lover and he came like a thief in the night. Is there a future for the children? Will they be lost in the night? For those who carry enough to listen, mankind will unite. Mankind is one son. Mankind is one. Paper crane with perfect wings, flying to the sun. Flying to the sun. Flying to the sun. Esses acontecimentos notáveis, alguns deles sincronizados com a proclamação da fé de Bahá'u'lláh, enquanto outros fluíram dessa proclamação, bem como a convulsão interna que a causa sofrera, não podiam escapar à atenção dos inimigos externos do movimento, os quais se envidaram em explorar ao máximo cada crise que a imprudência dos amigos ou a perfídia dos regenerados pudesse a qualquer momento precipitar. As nuvens espessas mal haviam sido dissipadas pelo repentino raiar de um sol que agora brilhava no meridiano, quando a negrura de mais uma catástrofe, a última que o autor da fé estava destinado a sofrer, sobre ela caiu, lhe obscurecendo o firmamento e sujeitando-a uma das mais severas provações que até então tivera de experimentar. Esses inimigos, que momentaneamente estiveram quiescentes, foram tornados mais audazes pelas recentes tribulações tão cruéis com que Bahá'u'lláh fora afligido, e começaram novamente a demonstrar, de várias maneiras, a animosidade latente que nutriam em seus corações. Uma perseguição que variava no grau de severidade irrompia mais uma vez em alguns países. Em Azerbaijão e Zanjan, em Nishapur e Teherã, os aderentes da fé foram aprisionados, vilipendiados, sujeitados a castigos, a torturas ou à morte. Entre aqueles que sofreram, pode-se destacar o intrépido Najaf Ali Zanjani, sobrevivente da luta de Zanjan e imortalizado na Epístola do Filho do Lobo, que, legando a seu algoz o ouro em seu poder, exclamou em alta voz, antes de ser decapitado, Ya Rabil al-Abba. No Egito, um cônsul geral cobiçoso e maligno extorquiu de um rico adepto chamado Haji Abul Qasim e Shiraz nada menos que 100.000 tumans. Prendeu Haji Mizar Haidar Ali e 6 de seus correligionários, os quais por sua instigação foram condenados a um exílio de 9 anos em Khartoum, sendo confiscados todos os escritos em seu poder. E então aprisionou Nabil, incumbido por Bahá'u'lláh de apelar em seu favor ante o Khedive. Em Bagdá e Cazimaim, inimigos incansáveis, guardando sua oportunidade, sujeitaram os fiéis adeptos de Bahá'u'lláh a tratamento brutal e ignominioso. Selvagemente desentranharam Abdul Hazul Qumi, quando ele, na hora do amanhecer, ia levando em uma pele água do rio à mais grandiosa casa, e baniram entre cenas de zombaria pública cerca de 70 companheiros, inclusive mulheres e crianças, a Mosul. Não menos ativos eram Mirza Hussein Khan, o Mushiru Dauli e seus associados, que, determinando-se a aproveitar ao máximo as tribulações recentemente sofridas por Bahá'u'lláh,
se levantaram para consumar sua destruição. Encolerizaram-se as autoridades na capital por causa da estima que lhe era mostrada pelo governador Muhammad Pasha Iqbrizi, antigo grão-vizir, e pelos seus sucessores Sulaiman Pasha, da ordem Qadiriye, e em especial por Khurshid Pasha, que abertamente e em muitas ocasiões frequentava a casa de Bahá'u'lláh. O obsequiava nos dias de Ramadã e demonstrava fervorosa admiração por Abdu'l-Bahá. Estavam bem cientes do tom desafiador que Bahá'u'lláh assumira em algumas de suas epístolas recentemente reveladas, como também percebiam a instabilidade prevalecente em seu próprio país. Estavam preocupados com o constante ir e vir de peregrinos em Adrianópolis e com os informes exagerados vindos de Fuad Pasha, que pouco tempo antes por ali passara em viagem de inspeção. Tais informes haviam sido provocados pelos pedidos de Mirza Yahya, que lhes estavam sendo transmitidos por Syed Muhammad, seu agente. Enchia-lhes os peitos de alarma as cartas anônimas, escritas por esse mesmo Syed e por um cúmplice Akajan, que serviria na artilharia turca, as quais pervertiam os escritos de Bahá'u'lláh e o acusavam de haver conspirado com líderes búlgaros e certos ministros de potências europeias a fim de conseguir, com o auxílio de alguns milhares de seus seguidores, a conquista de Constantinopla. E agora, animados pelas dissensões internas que haviam abalado a fé e irritados pela evidente estima que tinham por Bahá'u'lláh, os cônsules das potências estrangeiras comissionados em Adrianópolis determinaram-se a tomar ação drástica e imediata a fim de extirpar a fé e lhe isolar o autor, despojando-o de todo o seu poder. As ações indiscretas de alguns seguidores excessivamente zelosos que haviam chegado a Constantinopla agravaram, sem dúvida, uma situação já aguda. Tomou-se por fim a fatídica decisão, a de banir Bahá'u'lláh para a colônia penal de Aca e Mirza Yahya para Famagusta, Chipre. Essa decisão fazia parte do conteúdo de uma portaria redigida em termos fortes, emitida pelo sultão Abdul Aziz. Os companheiros de Bahá'u'lláh que haviam chegado à capital, juntamente com alguns que vieram depois, bem como Akajan, o notório instigador de distúrbios, foram apreendidos, interrogados, privados de seus documentos e metidos nos cárcere. Os membros da comunidade em Adrianópolis foram várias vezes convocados para a sede do governo a fim de que se certificassem de seu número, enquanto circulavam boatos segundo os quais esses membros seriam dispersos e banidos para lugares diferentes ou secretamente trucidados. Repentinamente, certa manhã, a casa de Bahá'u'lláh foi cercada por soldados, sentinelas, foram postadas nos portões e seus adeptos foram outra vez chamados pelas autoridades, interrogados e intimados a se apontarem para sair da cidade. Abre aspas. Os bem-amados do Senhor e seus parentes, é o testemunho de Bahá'u'lláh no Suri Rais, foram deixados sem alimento na primeira noite. O povo em torno de sua casa, muçulmanos e cristãos, chorava a nossa sorte. Notamos que o pranto do povo, do filho, os cristãos, excedia aos dos outros, o que é significativo para quem meditar sobre isso. Grande agitação apoderou-se do povo. Escreve Akar-Hidá, um dos mais intrépidos defensores de Bahá'u'lláh, exilado com ele durante todo o percurso de Bagdá até Aca. Abre aspas. Todos se mostravam perplexos e pesarosos. Alguns nos protestaram simpatia, outros procuravam consolar-nos e choravam por nós. A maior parte dos nossos bens foi posta em leilão pela metade do seu valor. Alguns dos cônsules das potências estrangeiras acudiram a Bahá'u'lláh, expressando-lhe sua disposição de interceder junto dos respectivos governos em favor dele, sugestões que mereceram de Bahá'u'lláh o maior reconhecimento, mas das quais Bahá'u'lláh firmemente declinou. Os cônsules dessa cidade, Adrianópolis, se reuniram na presença deste jovem à hora de sua partida. Ele próprio escreveu, e expressaram seu desejo de o ajudar. Eles, na verdade, nos deram prova de sua manifesta afeição. O embaixador persa informou aos cônsules persas no Iraque e no Egito que o governo turco retirara dos babis sua proteção e que estavam livres, portanto, para tratá-los de qualquer modo que quisessem. Alguns peregrinos, entre eles Haji Muhammad Ismail Kashani,
apelidado de Anis, na Lauihas, haviam, entre mentes, chegado em Adrianópolis e tiveram que partir para Galípoli, sem sequer contemplarem a face do seu mestre. 2 dos seus companheiros foram obrigados a se divorciar das esposas por haverem seus parentes recusado que elas saíssem para o exílio. Rashid Pasha, que já havia várias vezes negado categoricamente as acusações por escrito a ele mandadas pelas autoridades em Constantinopla e vigorosamente intercedido em prol de Bahá'u'lláh, sentiu-se tão embaraçado diante da ação de seu governo que, ao ser informado de sua partida imediata da cidade, decidiu ausentar-se e ordenou que seu arquivista lhes transmitisse o teor do édito do sultão. Haji Jafari Tabrizi, um dos adeptos, ao verificar que seu nome não fora incluído na lista dos exilados que podia acompanhar Bahá'u'lláh, cortou a garganta com uma navalha, mas se conseguiu a tempo impedi-lo de pôr fim à sua vida. Ato este que Bahá'u'lláh, na Suri al-Hals, caracteriza como inaudito nos séculos passados, e um ato pelo qual Deus distingue esta revelação como evidência da grandeza de seu poder. Aos 22 dias do mês de Rabi'u Thani, 1285 depois da Hégira, em 12 de agosto de 1868, Bahá'u'lláh e sua família, escoltados por um capitão turco chamado Hassan Efendi e outros soldados designados pelo governador local, iniciaram a jornada de 4 dias para Galípoli, viajando em carruagens e fazendo escalas em Uzun-Kupru e em Kashani, onde foi revelado o Suri al-Hals. Escreve uma testemunha ocular. Os moradores do mesmo quarteirão em que Bahá'u'lláh residira e os vizinhos que se haviam reunido para dele se despedirem, se aproximaram, um após o outro, com a maior tristeza e acabrunhamento, para beijar-lhes as mãos e a bainha da túnica, expressando-lhe pesar por sua partida. Esse dia também foi um dia singular. Tive a impressão de que a cidade, seus muros e seus portões estremeceram à iminência de o verem partir. Nesse dia, escreve outro que presenciou a cena, verificou-se enorme influência de muçulmanos e cristãos à porta da casa do nosso mestre. A hora da partida tornou-se memorável. A maioria dos presentes chorara e lamentava-se notadamente os cristãos. Dizei, o próprio Bahá'u'lláh declara no Suri al-Hals: este jovem partiu deste país e deixou debaixo de cada árvore e debaixo de cada pedra uma incumbência, a qual Deus em breve tornará manifesta mediante o poder da verdade. Muitos dos companheiros que haviam sido trazidos de Constantinopla estavam à sua espera em Galípoli. Ao chegar ao seu destino, Bahá'u'lláh fez a seguinte declaração a Hassan Efendi, que, tendo cumprido seu dever, apontava-se para partir: dizei ao rei que este território deixará de lhe pertencer e seus negócios se mergulharão em derrocada. Comentando isto, escreveu o relator da cena. Bahá'u'lláh, em seguida, ajuntou: não sou eu quem diz essas palavras, e sim Deus. Nesses momentos, ele pronunciava versículos que nós, parados embaixo, podíamos perceber. Eram pronunciados com tal veemência e intensidade que os alicerces da própria casa me pareciam tremer. Mesmo em Galípoli, onde 3 noites foram passadas, ninguém sabia qual era o destino de Bahá'u'lláh. Acreditavam alguns que ele e seus irmãos perversos, ou melhor, seus irmãos seriam banidos para o mesmo lugar e os restantes dispersos e exilados. Outros pensavam que se mandaria seus companheiros de volta para a Pérsia, enquanto outros ainda esperavam sua exterminação imediata. A ordem original do governo era desterrar Bahá'u'lláh, Akai Khalil e Mirza Muhammad Quli como servidor para Bahá'u'lláh, enquanto os outros fossem a Constantinopla. Essa ordem, que provocou cenas de indescritível aflição, foi rescindida, no entanto, graças à insistência de Bahá'u'lláh e por intermédio de Umar Efendi, um major designado para acompanhar os exilados. Decidiu-se, afinal, que todos os desterrados, cerca de 70 em número, fossem banidos a Aca. Instruções foram dadas, além disso, para que certo número de aderentes de Mirza Yahya, entre os quais figuravam Syed Muhammad e Akajan, os acompanhassem, enquanto 4 dos companheiros de Bahá'u'lláh foram mandados para Chipre com os Azalis. Tão sérios eram os perigos e provações que se descortinaram a Bahá'u'lláh à hora de sua partida de Galípoli, que ele assim advertiu os companheiros:
Esta jornada não se poderá comparar às outras jornadas anteriormente realizadas, e qualquer que não se sentisse homem bastante para encarar o futuro, melhor faria partindo para o lugar que mais lhe agradasse e protegendo-se contra as provações, porque daí por diante não mais poderia partir. Conselho este que seus companheiros unanimemente declinaram. Na manhã de 2 de Jamadiul Aval, 1285 depois da Égira, em 21 de agosto de 1868, todos eles embarcaram no navio de Austrian Lloyd para Alexandria, tocando em Madeli e parando por 2 dias em Esmirna, onde Ginab Munir, de sobrenome Ismul Lahu Munib, caiu gravemente doente e teve, para seu grande pesar, que ficar nessa cidade, ingressando no hospital, onde pouco depois faleceria. Em Alexandria, baldearam-se para outro navio da mesma companhia, com destino a Haifa, onde, após breves paradas em Port Said e Jaffa, desembarcaram, partindo poucas horas mais tarde, no navio à vela para Aca, onde chegaram na tarde de 12 de Jamadiul Aval, em 1285 depois da Égira, ou 31 de agosto de 1868. No momento em que Bahá'u'lláh penetrava no barco que o levaria até o ponto de desembarque em Haifa, Abdul Ghaffar, um dos 4 companheiros condenados a compartilhar do exílio de Mirza Yahya, e cujo desprendimento, amor e confiança em Deus Bahá'u'lláh exaltara grandemente, desesperado atirou-se ao mar, exclamando Ya Bahá'u'lláh, foi tirado da água e com grande dificuldade reanimado para ser forçado por severos oficiais a continuar sua viagem junto ao grupo de Mirza Yahya para o destino que lhe fora previamente determinado.